Noite, todo mundo está ouvindo aí? Então, meu nome é Argélia, sou aqui de Curitiba, queria dar as boas-vindas a todos. Hoje nós vamos ter uma noite realmente incrível, então eu gostaria que se digitasse aí, da onde você é aí no nosso chat, porque são pessoas, várias partes do Brasil, né? Então quem puder digitar aí, que cidade você está. Sejam todos bem-vindos, São Paulo, tem pessoal de Fortaleza, né? Manaus, Belém, Santo André, São José dos Campos, São Paulo, Mogi das Cruzes, Teresina, Porto Velho, São Paulo. Então, Fortaleza, sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos ter Catanduva, Esmeralda, Diadema. Então, realmente é um momento incrível, né? Hoje à noite a gente está conectado com todas essas pessoas de vários lugares, né? Do Brasil, desse mundo de Herbalife. Então, sejam todos bem-vindos. E nós teremos um momento realmente incrível hoje, né? A nossa palestra onde você vai ter várias dicas práticas, um conteúdo diferenciado, com uma pessoa incrível, diretamente lá de Rondônia, né? Lá de Porto Velho. Então, tem uma pessoa que vai estar falando com a gente, ele é médico, ele fez faculdade de medicina em São Paulo, fez direito também lá na Federal de Rondônia, é especialista em unidade de terapia intensiva. Atualmente ele está atuando em 2 unidades de terapia intensiva do Covid, atua também no SAMU, emergência, né? E é uma pessoa que está já há 8 anos e meio nessa indústria de estilo de vida, mentorizando várias pessoas a ter uma qualidade de vida e bem-estar. Então, nos ajudem a receber ele, Dr. Luciano, diretamente de Porto Velho, Dr. Luciano Zago. Como não dá para todo mundo bater palma, aí a gente faz assim, porque significa como palmas, na verdade, né? Já que, gostei de ver esse povo aí chacoalhando a mãozinha. Então, gente, primeiro de tudo, Angela, quero agradecer a sua introdução aí, viu? Obrigado. E segundo, quero agradecer o Davi e o Fábio e o Yamada pelo convite, né, para a gente poder estar aqui hoje, nesse momento aqui, para a gente dividir algumas experiências de vida, na verdade, né? Que talvez isso seja interessante, a gente dividir experiências que dão certo na nossa vida com outras pessoas. E isso pode somar muito na vida de cada um. Eu sei que se a gente pudesse ouvir os 115 pessoas que tem nessa sala, cada um ia ter um pouquinho de coisa para contribuir. Mas hoje não dá. Hoje a gente vai ouvir só um, para a gente poder pegar algumas dicas legais, tá? Então, como eu me apresentei, eu me chamo Luciano Zago, sou formado em Medicina pela Federal de São Paulo, e há 8 anos e meio eu comecei a ter algumas mudanças de pensamento. E hoje é o que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Então, assim, para começar a nossa conversa, eu já falo assim, eu estudei bastante sobre muitas coisas. E hoje a gente vai ter uma conversa bem legal, de uma forma didática, talvez algumas coisas que vocês já ouviram, outras coisas podem ser nova, mas talvez uma abordagem diferente, um pouco mais didática, para a gente poder entender como é que a gente regenera nosso corpo, por que o corpo degenera, e isso que vai ser nossa temática de hoje, tá? Segunda coisa, depois de agradecer todos nessa sala, eu acho que é muito legal que nesse período de quarentena tem um monte de galera aí aqui online junto para aprender alguma coisa. Isso é muito bacana. A gente percebeu que a gente ganhou muito tempo e, de repente, às vezes a gente não sabe o que está fazendo com o nosso tempo. Então, parabéns, uma salva de palmas para todos vocês que estão nessa sala hoje, que vocês merecem, vocês dedicaram parte do seu tempo para estar aqui hoje aprendendo alguma coisa. Legal? Outra coisa, as coisas que eu vou dividir aqui são baseadas em estudos meus e também na minha experiência. Então, assim, eu não digo que eu tenho todas as respostas. Eu tenho várias que me ajudaram e ajudaram outras pessoas, amigas minhas, próximas, a mudar de vida. E é isso que eu venho dividir com vocês aqui hoje. Legal? Então, vamos começar? Eu vou dar uma divisão aqui na minha tela. Taram, taram, taram. Deixa eu dividir aqui para a gente poder pegar. Eu vou começar a fazer uma apresentação aqui. E aí eu quero só saber se
se o Cristiano vai ficar de apoio aqui para mim. Cristiano, tá me ouvindo? Beleza? Tô te vendo de quadradinho ali. Fechou? Dá para ver a tela, Cristiano? Pode começar? Legal. Então, galera, olha só. Primeiro de tudo, aqui, deixa eu contar de uma forma rápida como é que eu mudei meu estilo de vida, e esse é que eu quero dividir com vocês nos primeiros 5 minutinhos da nossa conversa. Então, aqui eu estou trabalhando em alguns dos lugares onde eu trabalho. Eu sou concursado do Estado aqui, trabalho numa UTI, 2 UTIs de Covid agora. Trabalho em um hospital particular, também numa UTI. E trabalho no município, no SAMU. Eu adoro a parte de urgência e emergência, porque eu acho que a gente tem que pensar rápido, tem que fazer um monte de coisa e tomar uma decisão, né? E eu sempre gostei dessa parte de urgência e emergência. Quero fazer um parênteses aqui, galera. A gente está tendo bastante casos de Covid aqui na nossa região. E a gente percebe uma coisa, que a galera com alguns problemas de saúde tem um desenvolver menos favorável mesmo. Então, as ideias que a gente vai trocar aqui hoje não é para essa doença em si, mas é para a gente, um alerta para a gente poder pensar, caraca, de verdade eu preciso cuidar muito mesmo da minha saúde. A gente percebeu que a mistura de diabetes, hipertensão e obesidade é uma bomba relógio para esses pacientes que têm esse tipo de doença do Covid, por exemplo. E igual a essa doença, existem várias. Então, por que não a gente começar a trabalhar e pensar sobre isso agora, antes da gente enfrentar uns outros desafios na nossa vida, né? Bom, bora para frente. Eu sempre achei, apesar de ter minhas profissões, que era importante eu ter uma fonte de renda paralela, né, ao que eu fazia, para não depender só da minha força de trabalho. Então, eu inventei de abrir uma franquia no shopping. Gastei 500 mil reais para abrir uma franquia e depois nessa franquia eu fiquei com 1 ano na franquia. E olha só, você vê, eu vendi esfirra. E cada esfirra ali no cantinho, dá para ver ali, era 98 centavos. Então, você faz a conta aí de quantas vacas precisa morrer para você tirar R$500 mil, né? Para devolver o dinheiro que eu empreguei. Depois de 1 ano, eu desisti desse negócio, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Fica uma outra dica aqui. Talvez a gente não possa trocar vida por dinheiro, né? Você tem que fazer uma coisa que te dê prazer, que você goste, que você curta fazer. Decidi fechar essa loja, devendo R$500 mil. E na época, eu era casado com uma pessoa chamada Thalita. E depois de 1 mês que eu fechei essa loja, devendo R$500 mil, ela foi convidada para um jantar e a pessoa convidou ela para começar a fazer parte desse negócio da Herbalife. Quando ela chegou em casa, que eu estava de plantão, e ela falou que ela tinha ido num evento da Herbalife, e eu falei assim, uhul, evento da Herbalife, que legal, super alegria, né? Porque assim, eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Aliás, tinha ouvido falar. E aí ela falou assim, vamos começar a fazer uso desses produtos para a gente começar a perder peso. E eu fiquei meio na dúvida. Comecei a usar os produtos, eu tive um resultado bem legal, perdi 14 quilos, vocês vão dar uma olhada aqui, né? Olha só que coisa louca. Eu perdi 8 quilos só usando produtos, depois eu voltei a fazer atividade física, porque eu sempre gostei, mas eu não conseguia, né? E eu perdi mais 6 quilos, então deu 14 quilos em 55 dias. E o mais engraçado é que eu era conselheiro do Conselho Regional de Medicina nessa época. E os meus amigos médicos perguntavam assim para mim, o que você está fazendo, cara, que você está perdendo tanto peso? E eu mentia, né? Porque eu tinha vergonha de falar que eu usava Herbalife. Eu achava que era, sei lá, né? Fazia mal, tal. E aí meus amigos me perguntavam e não falavam. Mas depois de 1 ano, eu fui em um evento que aí eu conheci um médico, chefe da cadeira de nutrição da Universidade da Califórnia, chama David Heber. Depois vocês podem procurar o nome desse cara aí. E esse cara deu uma palestra de como eles desenham as linhas de produtos nos Estados Unidos. E quando ele foi dando essa palestra, ele foi desenhando um artigo científico na minha frente. E eu achei incrível, naquele momento, quando ele acabou a palestra, desenhando um artigo científico de como ele fazia todos os produtos da Herbalife, caiu uma ficha para mim. Eu falei assim, se tudo que esse cara disser eu falar que não é verdade, eu tenho que jogar fora todos os meus anos de estudo de medicina. Porque tudo que eu estudei também foi baseado em estudo científico. Aí eu falei, cara, deve ter coisa muito legal por aí. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre nutrição, que na faculdade a gente não tem, de medicina, né? A gente tem 2 semanas de nutrição. Comecei a estudar sobre nutrição, comecei a investigar a mais dessa empresa. O que era essa empresa Herbalife? Fui para os Estados Unidos algumas vezes para ver como é que funcionava isso lá e de repente eu vi uma mina de ouro para a minha saúde. E eu comecei a trabalhar e ajudar outras pessoas. Então, essa foi um dos motivos que eu comecei a fazer esse negócio, porque eu vi um grande negócio, né? E assim, eu sempre gostei de viajar, de passear. Por que às vezes as pessoas falam, mas por que o médico às vezes vai se meter para fazer esse negócio de Herbalife, né? Nós, médicos, eu trabalho em 3, 4 lugares, a gente não ganha tão mal em relação à maioria das pessoas por aí. Mas a gente também não tem nada, né? O estilo de vida é péssimo. Plantão todos os dias, um monte de correria, às vezes você ganha dinheiro e não consegue gastar. E aqui nesse negócio eu encontrei uma maneira de eu poder não só ajudar outras pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, como também ganhar um pouco de dinheiro a mais para poder curtir as coisas que eu gosto. Eu adoro viajar. Eu não sei se tem gente nessa sala aqui que também gosta de viajar, mas
later. Mas se alguém gosta de viajar, talvez esse seja um negócio bem bacana para você poder fazer, tá? Nesses 8 anos e meio, conheci um monte de lugar, conheci um monte de gente legal. E o mais importante, consegui ajudar um monte de gente a melhorar a saúde. E fica aqui um pensamento, né? A gente que trabalha em medicina, a gente ajuda muitas pessoas a restabelecer a saúde. E aí eu sempre pensei, por que não a gente arranja um caminho para a gente melhorar essa saúde dessas pessoas antes delas ficarem doentes, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, legal? Então, essa é um pouquinho da minha história do começo e agora vamos entrar na nossa conversa. Para a gente começar a nossa conversa, gente, eu estou falando muito rápido, dá para acompanhar, tá beleza? Tá ouvindo bem? Tá cortando? Beleza. Então tá ótimo. Então, para a gente continuar a nossa conversa, olha só, eu quero começar essa conversa com uma pergunta para você. Claro que você não precisa responder, mas que reflita sobre ela. Legal? Olha só. O que você faria com 40 anos a mais na sua vida? O que você faria com 40 anos a mais na sua vida? E eu não digo 40 anos a mais de velhinho, caquético, sentado no sofá, só tomando sopa. Eu digo 40 anos podendo brincar com seus netos, com seus bisnetos, quem sabe com seus tataranetos, poder correr, agachar, fazer barra que nem o Yamada aí, aquele negócio que vai no pescoço, volta, vai no pescoço, volta, correr que nem a Argélia, fazer um monte de coisa. O que você faria com 40 anos a mais? Podendo passar agulha, a linha no meio da agulha lá, sem precisar pedir ajuda para ninguém. Isso que é interessante. 40 anos é o que nós estamos perdendo das nossas vidas pelo nosso estilo de vida. Isso é incrível. Nós estamos deixando de viver 40 anos, mais ou menos, por causa do estilo de vida e das decisões que a gente toma. Então, se você decide comer melhor, se você decide comer pior, se você decide suplementar ou não suplementar, se você decide fazer exercício ou não fazer exercício, essas decisões, a soma dessas decisões, estão comendo 40 anos da nossa vida. Ué, mas como assim estão comendo 40 anos? Deixa eu entender direito. Então, vamos lá. Vamos começar do nosso comecinho aqui. Eu sei que todo mundo aqui nessa sala sabe que o nosso corpo é formado por trilhões de células. Muitas, muitas células. E todas essas células têm esse negocinho que está em nossa tela, que chama cromossomo. E esse cromossomo, ele tem todas as informações que você precisa para construir você. E cada um de nós dentro dessa sala. Então, o nosso cromossomo, ele tem todo um mapeamento genético de qual é a cor do seu cabelo, qual é a cor do seu olho, qual é o tamanho da sua unha, qual é o tamanho do seu pé, quantos dedos você vai ter na mão, se vai ter pelo na orelha, não vai, se vai ter pelo no nariz, não vai, se você vai crescer quantos centímetros, não vai. E, inclusive, os genes nossos, eles têm a nossa programação de envelhecimento natural. Então, alguns estudos científicos estão mostrando o seguinte, que nós temos uma vida programada dentro da genética. E essa vida está estimada mais ou menos em 120 anos. Ou seja, se a gente tivesse um curso natural de vida, sem sofrer tantas influências externas, a gente poderia viver até 120 anos. É claro que, eventualmente, a gente pode manipular a nossa genética e ir consertando uns pedacinhos de fragmentos que vão se perdendo durante as transformações celulares e a gente vê muitos mais anos. Mas hoje a gente não consegue fazer ainda. Mas que tal se a gente aprendesse, ao invés da gente querer ser eterno na nossa vivência, a gente aprendesse a ganhar alguns desses 40 anos, ou todos desses 40 anos que a gente tem guardado na manga? E por que a gente perde esses 40 anos? São as destruições que vão acontecendo na nossa célula. Olha só que coisa interessante. Isso é muito louco. Você sabia que em 5 anos, nenhum átomo do seu corpo, hoje, ele vai estar presente no seu corpo daqui 5 anos? Ou seja, em 5 anos, todas as células e todos os átomos do seu corpo vão ser renovados. Nada do que você é hoje vai ser daqui 5 anos, a não ser a sua memória e a sua presença espiritual. Só isso. Porque todas as suas células vão se renovar todas as horas. E olha só que incrível. Esse processo de renovação, ele pode se dar com componentes bons para a sua saúde, melhorando a sua vida, ou com componentes menos bons, que podem atrasar a sua evolução e fazer comer esses 40 anos. E como é que começou esse estudo das pessoas que começaram a perceber assim, por que o estilo de vida começou a atrapalhar tanto na nossa trajetória da gente melhorar? Olha só que interessante. Na década de 70, esse autor, T.L. Cleave, ele escreveu esse artigo, The Saccharine Disease, tá? O que ele falava nesse artigo? Ele foi uma pesquisa muito legal que ele fez por 20 anos. Ele estudou um grupo populacional de judeus que saíram do Iêmen e foram para Israel morar. E o fato interessante desse grupo de judeus era o seguinte:
quase que inexistia diabetes nesse grupo populacional. Era praticamente inexistente. Então, esse grupo saiu eles achavam até que eram imunes a essa doença. E esse grupo populacional migrou do Iêmen para Israel e foi estudado por vários cientistas. E esse Clive, ele fez um estudo muito legal sobre os hábitos alimentares desse grupo em 20 anos. E o que ele percebeu? Depois de 20 anos, olha só que coisa incrível, só 20 anos, 12% dos homens dessa população e 14% das mulheres começaram a apresentar diabetes. E aí começou a ficar uma coisa muito incrível. Por que esse povo mudou tanto de comportamento de doença? Será que eles não tinham doença e depois tiveram? E aí começaram a perceber o seguinte, o estilo de vida ocidental tomou lugar na vida das pessoas. Então eles começaram a trocar as alimentações deles de fibras, de grãos, de mel, por coisas mais doces, carboidratos, açúcares, refinados. E aí mudou muito. E isso começou a despertar doenças dentro deles. E a galera falou, uai, que estranho. O que será que está acontecendo isso? Por que será que está acontecendo essas coisas? E começaram a estudar nosso corpo. Começaram a vasculhar nosso corpo. E aí descobriram coisas interessantíssimas. Que é assim, ó. É verdade que várias doenças degenerativas, elas têm um componente genético. Só que o que a gente está aprendendo hoje em dia é que esse componente genético, ele varia entre 20% a 30% somente para você ter essa doença. A responsabilidade dos outros 70% para você desenvolver alguns tipos de doença é do nosso estilo de vida, das coisas que a gente come, do jeito que a gente dorme, fumar, beber, não descansar, fazer um monte de loucura. Esse estilo de vida, eles são gatilhos para ligarem esses genes que estão lá no nosso corpo. Só que não necessariamente eles precisam ligar. Então eles começaram a estudar sobre isso e viram que algumas coisas muito interessantes podem acontecer no nosso corpo. E eu sei que você já sabe do que eu vou falar, mas uma das coisas muito importantes que eles descobriram se chamam a atuação dos radicais livres. Vocês já ouviram falar de radicais livres? Eu tenho certeza que sim. Mas assim, como é que a gente pode explicar bem o que é um radical livre? E como é que ele pode fazer esse tipo de lesão no nosso corpo? Bom, eu vou tentar fazer de uma forma didática para você entender o que é um radical livre. Legal? As nossas células... Bom, antes das nossas células, deixa eu falar o seguinte. Todo mundo aqui já ficou em frente de uma lareira, certo? Todo mundo já ficou em frente de uma lareira alguma vez na vida. Fogueira de São João, que seja. E quando você está lá na frente da lareira, você está lá no quentinho, gostoso, põe a mão, você percebe que ele está quentinho, ele te passa aquela energia. E isso é bom. O calor e a energia, e isso aí é bom. Só que, de vez em quando você está na frente da fogueira, essa fogueira dá um pá, explode. E quando ela explode, sai uma fagulha. Não é? De repente, essa fagulha explode no meio da fogueira. E se você, por exemplo, tiver um tapete em frente da lareira, essa pequena fagulha ela pode cair ali no tapete. Se cair uma fagulha no tapete, não faz tanta diferença. Mas se cair 2 ou 3, pode começar a fazer diferença. Porque seu tapete pode começar a ficar prejudicado. Agora, você imagina uma lareira ligada por uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, jogando fagulha todos os dias. Em 10, 15, 20 anos, o seu tapete na frente da lareira está um pandareco. Ele se acabou, na verdade. Por quê? Porque essas fagulhas queimaram muito o seu tapete. Agora, o que a gente faz quando a gente quer proteger o tapete, então? Né? A gente poderia tirar o tapete, mas vamos deixar o tapete. O que a gente faz quando a gente quer proteger, então? A gente coloca uma tela na frente. Uma tela. Porque toda vez que a lareira vai soltar uma fagulha, essa fagulha vai bater nessa tela e vai voltar. Ou seja, a chance de queimar o seu tapete, ela é muito pequena quando a gente faz isso. Mas por que eu estou falando desse negócio de lareira que não tem nada a ver com a história? Tem tudo a ver com a história. Porque o nosso corpo é exatamente igual. Olha só que coisa interessante. No nosso corpo, nós temos trilhões de lareiras. E essas lareiras se chamam mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são a nossa fábrica de calor. Elas produzem a energia do nosso corpo. Toda a energia que a gente faz para pensar, para comer, para correr, para nadar, para fazer exercício, para sentar, para fazer amor, tudo, ela sai da mitocôndria. E essa mitocôndria, como ela é uma fonte de calor, ela também de vez em quando solta fagulhas. E essas fagulhas que ela soltam, a gente dá o nome de radical livre. Radical livre nada mais é do que uma fagulha que as nossas fábricas de calor, mitocôndrias, soltam no nosso corpo. Só que a mitocôndria existe no corpo inteiro. Então ela pode estar soltando fagulha no seu cérebro, ela pode estar soltando fagulha no seu coração, no sistema cardiovascular, ela pode estar soltando fagulha no seu estômago, no seu intestino, no seu pâncreas, em tudo, no seu corpo inteiro. E se você não protege essa fábrica de radicais livres, a gente começa a prejudicar nosso corpo. Mas o nosso corpo mesmo se prejudica? Sim, é verdade. Mas tem uma coisa muito legal.
Nós fabricamos dentro do nosso corpo e nós colocamos para dentro do nosso corpo uma coisa que chama antioxidante, que eu também tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma vez na vida. Os antioxidantes, o que eles são, gente? Olha só que coisa incrível. Eles são a tela que protegem essa fagulha de se queimar nosso corpo. Então, todos os antioxidantes, eles fazem o quê? Eles protegem o nosso corpo. O nosso corpo, ele faz uma produção de radical livre e o nosso corpo consegue fazer uma produção de antioxidante mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, o dano é quase superado pelo reparo. Por isso que a gente poderia envelhecer 120 anos e morreria de velho. Mas o que vem acontecendo ultimamente? Esse dano e esse reparo não estão sendo mais feitos numa proporção muito próxima. Por quê? Porque existem os radicais livres que a gente produz de forma interna, mas os grandes vilões que existem hoje são os radicais livres que vêm da forma externa. E esses radicais livres que vêm da forma externa são os grandes prejudiciais. E quando esses radicais livres começam a atacar todos esses nossos órgãos que a gente falou, a gente começa a perceber as consequências deles. Que é o quê? A diabetes, a hipertensão, as doenças autoimunes, Alzheimer, perda de memória, derrame, demência senil, catarata, doença cardiovascular, câncer, lúpus, infarto. Ou seja, todo esse conjunto de doenças, elas são doenças que são degenerativas, que a gente chama. Agora, tem uma outra coisa muito interessante. As doenças degenerativas, elas não acontecem de repente. Assim, o cara tá bem e amanhã ele começa a se sentir doente. É um efeito acumulativo. Essa teoria do dano acumulativo, ela mostra isso. Os radicais livres vão machucando o nosso corpo de uma certa maneira que lá na frente você vai sentir as consequências, e não necessariamente hoje. Um desafio muito grande que a gente tem com os nossos pacientes de diabetes, de hipertensão, de várias outras coisas, é o seguinte: você passa remédio para os caras tomar todos os dias, 2 a 3 vezes por dia. E o que acontece? A maioria das pessoas, ou um monte de gente, não toma todos os dias. Por quê? O cara tem diabetes, ele só toma o remédio quando ele sente dor de cabeça, ou quando ele sente mal, ou quando ele sente que o açúcar está muito alto. O cara tem pressão alta e ele só toma o remédio quando a cabeça dói. E ele não toma todo dia. Tem dia que eles falam, porque tomar remédio é um saco. O cara não quer tomar todo dia. Então, nós, os seres humanos, tem muito essa noção de causa e consequência. Então, se eu sentir mal, eu vou ter que tomar esse remédio. Se eu me sentir tal coisa, eu vou ter que tomar isso. E o desafio da suplementação é o mesmo desse, né? Às vezes você toma o ômega 3 hoje, o cálcio hoje, a vitamina hoje e não sente nada. Tem gente que pergunta para mim, mas por que você toma esse negócio se você não sente nada hoje? Mas é justamente isso, para evitar o efeito cumulativo. Porque eu não quero sentir nada lá na frente. Então eu tenho que fazer alguma coisa para isso agora e não lá na frente. Então essa prevenção, ela não pode ser sentida no nosso corpo no dia a dia. Ela tem que ter uma coisa que a gente tenha dentro da gente para a gente querer fazer essa prevenção. Isso é o mais importante. Você não sente que amanhã você tem diabetes. Tudo é cumulativo. Perceba, se você não limpar a sua casa em 10 dias, 15 dias, você começa a perceber que o pó está comendo ali a sua casa. Se você começa a comer muita besteira, você vai perceber que você começa a ganhar peso. Você não dorme com 70 quilos e acorda com 90. Você dorme com 70, acorda com 70 e 100, e 70 e 300, e 70 e 500. E depois, no final do ano, a calça está apertada, a blusa não cabe mais, está tudo torando, os botões da camisa parecem um 8 assim fazendo. É isso. São coisas acumulativas. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que acumular um pouquinho todo dia. Se não acorda com 100 mil reais e amanhã tem 200, depois 300. Não é assim. Tudo é acumulativo. Mas as doenças também são cumulativas. Só que como a gente não percebe o efeito da doença amanhã, eu como uma pizza inteira hoje. Amanhã, se eu comer uma pizza inteira hoje, amanhã eu acordo meio tufado, mas de boa. Agora, se eu comesse uma pizza inteira e amanhã acordasse sem os dentes da boca, com certeza eu não comeria pizza. Por quê? A causa e efeito foi muito rápida. Mas como a causa e efeito ela não é rápida, a gente acaba desistindo. Por exemplo, diabetes. Deixa eu só dar uma palavrinha sobre diabetes, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas estava bonzinho, começou a fazer o exame e de repente deu diabetes. Deixa eu tentar dar um exemplo assim de... É claro que o que eu vou falar aqui agora é uma forma didática da gente tentar entender como é que o corpo desenvolve a diabetes, né? Se algumas pessoas ouvirem para mim, vão falar, nossa, esse cara tá louco. Mas eu vou falar de uma forma simples para a gente entender, tá? Eu sei que todo mundo sabe aqui que o nosso corpo, ele... tem um órgão que chama pâncreas, né? Todo mundo sabe que tem um órgão que chama pâncreas. Faz assim para eu saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão vivos ainda, estão respirando aí, né? Porque aí sei que quase todo mundo está respirando ainda. Que bom, ótimo. Isso é importante, né? Saber se o povo está vivo lá, né? Porque às vezes deixa eu congelar na tela assim e aí ótimo. Então olha só, o corpo da gente tem um órgão que chama pâncreas. E esse pâncreas ele produz uma colherzinha
E essa colherzinha faz o seguinte, ela pega o açúcar que tem no sangue e enfia dentro da boca da célula. Deu para entender? O pâncreas, ele faz uma colherzinha e essa colherzinha, ela pega o açúcar de dentro do sangue e leva para dentro da célula. Essa colherzinha chama-se insulina. Para a gente entender mais ou menos o que é insulina no nosso corpo, tá? A insulina faz mais ou menos isso. Tira o açúcar do sangue e leva para dentro da célula, beleza? Quando a gente come algumas coisas com índice glicêmico bom, quando a gente come carboidratos complexos, fibras, o açúcar, ele cai no nosso sangue de uma forma devagar. Ele é absorvido de forma devagar para o nosso sangue. E aí o açúcar cai numa velocidade tão baixinha no nosso sangue e ele acorda o pâncreas assim. Pâncreas, tudo bem com você? Vamos produzir umas colherzinhas? Vamos, beleza, tá de ótimo. Aí você come uma coisa de boa, um carboidrato gostoso, um carboidrato bom, saudável, cai o açúcar no sangue e o açúcar fala, pâncreas, vamos lá, vamos trabalhar, tudo bem, beleza, ótimo, tá bom. Agora, quando você come coxinha, salgadinho, Coca-Cola, doce, pizza, lasanha, o açúcar cai tão rápido no sangue, que ele acorda o pâncreas assim, pâncreas! E assim que ele acorda, entendeu? É exatamente assim. O seu pâncreas, ele é acordado assim, que nem louco. Imagina você comendo isso todo dia, uma hora o seu pâncreas fala assim, chega, filho da mãe, não quero mais nada de saber disso, estou cansado de gritar na minha cabeça, cansei, não vou parar de trabalhar. E aí você desenvolve uma doença que chama diabetes. Ou seja, não é de uma hora para outra que o cara fica diabético, é você sobrecarregando direto os seus sistemas que dá isso. Então, assim, da mesma forma, um infarto. Não adianta, o cara não come um X-bacon e o bacon entra no corpo do cara e vai nadando até o coração e entope a artéria. Não é assim que funciona. Com o tempo de comer X-bacon, 200 mil X-bacon, uma hora entope o coração desse cara. Então, tudo é cumulativo, gente. Só que a gente não sente. Então, a gente tem que ter uma consequência de onde eu quero chegar na minha vida, tá? Bom, e quem que são, assim, esses vilões que a gente já falou? Eu vou citar alguns aqui que eu já citei, na verdade. São os carboidratos refinados, que são aqueles piorzinhos para a gente comer, na verdade, né? Tudo que é delicioso talvez não seja tão saudável, né? Porque ele dissolve na boca tão rápido. E aí joga um monte de glicose pro seu sangue, dá uns negócios na tua cabeça, sente aquele tesão daquela comida, e você fala, é isso mesmo, é isso que eu quero, entendeu? E mistura muito o seu metabolismo. Por exemplo, macarrão também, arroz também, que não seja coisas integrais. Às vezes, é muita fritura, muito doce. Todos esses alimentos, coxinha, fritura, cocrete, bebida alcoólica, né? Tudo isso ele faz o quê? Com que essa diferença entre dano e reparo comece a aumentar muito. Então, assim, ó, se nós naturalmente temos um certo dano e um reparo mais ou menos passo a par, de repente você começa a comer todas essas outras coisas de uma forma tão frequente que o seu dano celular começa a ficar muito maior do que a gente consegue reparar. Então, você começa a fazer o seguinte, tem muito mais destruição celular do que reparo. E aí a gente começa a perder esses anos que eu falei. Desses 120 anos, a gente começa a ter 70, 60, 40, 90, 60, 70, e a gente vai perdendo esse tipo de vida. Ah, mas eu adoro comer essas coisas. Ótimo, não tem problema. Ninguém está aqui para falar o que você pode comer ou deve comer, mas eu gostaria que você refletisse uma coisa. Dá uma olhadinha na carinha da sua filha aí, entendeu? Em casa, para ver quanto tempo você quer ficar junto com essa pessoinha. Né? Talvez seja essa a resposta. Não o que eu posso comer ou não. A pergunta que você tem que fazer é assim, quanto tempo eu quero ficar junto das pessoas que eu amo? Né? Dos meus filhos, dos meus netos? Quanto tempo eu quero estar aqui presente com eles? Poder interagir, poder ver eles crescerem, ter sucesso na vida? Não sei. Isso é uma resposta de cada um. Né? Por isso que não tem uma resposta. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas as consequências também estão meio atreladas com as responsabilidades. Só que tem uma outra coisa muito legal, que a renovação é importante. E ela acontece muito. E como é que acontece a renovação dessas nossas células, do nosso corpo? Através da alimentação. Você pode comer nutrientes melhores, você pode comer grãos com carboidratos mais complexos, que a gente vai falar um pouquinho também sobre eles, né? Você pode comer mais frutas, mais legumes, outras coisas. E uma coisa muito importante hoje em dia que as pessoas dão pouquíssima valorização são as vitaminas, a suplementação vitamínica. Olha só que interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já como um monte de legume, como um monte de coisa. Vamos pensar uma coisa aqui junto. Talvez eu vá falar uma coisa que não se adeque à sua realidade aí, de onde você mora, de onde você mora, de onde você vive, né? Mas eu vou falar uma realidade minha. Às vezes eu vou no mercado comprar algumas coisas aqui, frutas, legumes, e ela tá bonita por fora quando eu compro. E quando eu chego em casa e eu corto, ela tá madura, ela tá verde ainda. Aconteceu com algum de vocês aí? Só para eu saber, já aconteceu alguma vez disso? Você comprar uma fruta ou um legume no mercado e você chega em casa, você corta e ela tá verde ainda? Então olha só, por que acontece isso? Hoje em dia, existe cada vez mais gente para comer. Então, você precisa produzir mais em maior quantidade. Não necessariamente você consegue produzir numa velocidade que essa galera come.
Então você tem que colher, às vezes, as coisas mais cedo do que elas estão prontas para poder ir para o mercado. Então vamos fazer uma analogia. Se uma criancinha de 5 meses na barriga da mãe sair para fora, é provável que ela morra, porque não está pronta ainda. Parte dos órgãos dela internos não está pronta ainda, então ela vai morrer. Um vegetal, um legume que você colhe do pé antes de estar pronto, ele não tem todos os nutrientes que tinha. Então, talvez o tomate que a sua avó comia lá no sítio dela não tenha as mesmas características nutricionais que o tomate que você compra hoje no mercado. Então, talvez a gente ache que a gente esteja comendo um monte de coisa que tem todos os nutrientes que a gente precisa, mas às vezes falta. Por isso que é essencial a suplementação no dia de hoje. E a suplementação é uma cadeia fortíssima de construção de antioxidante para a gente tentar o quê? Reequiparar essa construção celular no nível do dano celular. Isso é muito legal. E às vezes as pessoas falam assim, entendi, mas faz diferença o que eu como no dia a dia? Faz total diferença. A maioria das pessoas contam calorias, mas talvez não seja isso o grande segredo. Faz total diferença o tipo de ingrediente que você constrói, você coloca para o seu corpo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas dizem que o seu corpo é o seu templo. E é verdade. Porque você constrói um templo para você adorar, ou para sei lá que seja, com alguns materiais. Faz sentido? Então, o seu corpo é o seu templo, é o lugar de proteção onde você tem que fazer isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível vocês construírem uma casa de sapê? Uma casa de barro? Quem acha que é possível? Faz assim para eu saber que vocês estão vivos aí de novo. É possível, não é? O que você precisa para fazer para construir uma casa de barro? Você precisa juntar barro, precisa juntar uns gravetos, você precisa juntar palha para fazer o teto, precisa juntar água, e se você juntar todos esses elementos, você tem uma casa de sapê. Você faz uma casinha de barro aí, ela fica bonitinha. Esses são os componentes que você usa para você construir uma casa de barro. Agora, é possível você construir uma casa diferente também? É possível você construir uma casa de alvenaria, por exemplo? Claro. Agora, quais são os elementos que você usa para construir uma casa de alvenaria? Você usa tijolo, você usa ferro, você usa areia, você usa água, você usa telha, você usa cimento, você usa azulejo. E quando você junta tudo isso, você constrói uma casa diferente da outra casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque construir o corpo é exatamente a mesma coisa do que construir casa. Se eu coloco para dentro do meu corpo nutrientes como barro, palha e graveto, eu vou ter um corpo como se fosse uma casa de sapê. Se eu coloco outros nutrientes no meu corpo, azulejo, tijolo, ferro, areia, eu vou construir meu corpo de uma outra forma. E o que são esses componentes que você está falando que eu não entendi ainda? É o tipo de comida que eu como. Então, se eu como coisas à base de pizza, churrasco, docinho, um monte de tralha, é como se eu estivesse alimentando o meu corpo com barro, palha e graveto. E eu vou ter um corpo como se fosse uma casa de sapê, frágil. Dá para morar nas duas casas? Dá para morar nas duas casas, mas uma parece muito mais frágil do que a outra. Faz sentido o que eu estou falando ou não faz? Faz sentido, galera? Só para eu saber que vocês estão ouvindo aí. Legal. Então, olha só. Da mesma forma que eu vou construir outros nutrientes. Eu vou construir uma casa muito melhor. Então, faz toda a diferença, não só as calorias que eu como, mas o tipo de nutriente que eu coloco para dentro do meu corpo. É assim que eu vou construir a minha casa. E olha só que interessante. Deixa eu falar uma outra coisa. Para construir casa, você pode ter uma ajuda de um pedreiro. Se você tem um excelente pedreiro e você tem uma casa de sapê e só dá para ele material de barro, palha e graveto, se o pedreiro for o melhor pedreiro do planeta, você vai ter uma casa mais bonita, mas ela vai ser uma casa de barro, ainda assim. Se você tem um ótimo pedreiro e dá para ele ótimos nutrientes, ótimos materiais, ele pode construir uma baita de uma casa. E o que eu estou falando do pedreiro? Normalmente as pessoas se enganam muito nisso. Porque o pedreiro que eu estou querendo dizer aqui são os exercícios físicos. A maioria da galera acha que é o seguinte: se eu fizer um monte de exercício, eu vou ficar sarado que nem o Yamada. Não é verdade. Se você fizer um monte de exercício, o pedreiro ele só vai conseguir construir a casa que você der nutriente para ele. Então, se você tiver o melhor pedreiro, que são os melhores exercícios do mundo, e você continuar comendo barro, graveto e palha, você vai ter uma casa bonita, mas de barro, graveto e palha. Agora, para você ter uma mansão que nem essa, aí, com piscina e não sei o que lá, você tem que comer outro tipo de nutriente. E aí sim o pedreiro vai fazer toda a diferença. Então, galera, o exercício ele é muito legal, mas ele não é o milagroso. A diferença total está no material que eu vou construir a minha casa, no material que eu vou construir o meu templo, no material que eu vou construir o meu corpo. E isso faz total diferença. Tá? Então, olha só que coisa interessante.
eu vou dar aqui algumas dicas, na verdade, de alguns alimentos que são legais para alguns tipos de doença. Como eu falei, hoje eu não estou aqui para a gente exaurir esse tema, eu quero falar algumas coisas para vocês, né? Só para a gente poder ir tirando algumas dúvidas de verdade. É um tema que ele é imenso e ele é super aberto e ele pode ficar muito mais complexo do que a gente está falando. Mas eu quero hoje passar um painel para vocês de como a gente pode fazer para a gente ter uma vida melhor, né? Coisas simples que a gente pode fazer. Na verdade, para a gente mudar a vida, não são 200 mil coisas que a gente precisa fazer. Às vezes são 5, 6 coisas essenciais que a gente precisa fazer. Para você perder peso, você não precisa fazer 200 coisas. 3, 4 coisas que você comece a fazer já vai dar diferença total. Para você começar a aprender alguma coisa, você não precisa fazer 200 mil coisas. São 3, 4 coisas que você vai fazer no seu dia a dia que você vai aprender alguma coisa nova. Então, às vezes, a gente acha que vai dar muito trabalho para fazer muita coisa, mas, na verdade, não. São 3 ou 4 coisas que você vão começar a mudança na sua vida e vão transformar a vida sua e da sua família. Olha só que legal. Alguns alimentos que podem ajudar as pessoas que têm diabetes, tá? Olha só. Algumas coisas que os nutricionistas indicam. Abacate, aveia, peixe de água profunda, iogurte, amêndoas. Olha só que interessante. Eu não vou entrar em detalhes de cada um, mas olha só. O abacate, peixe, amêndoas, são o quê? Fontes de gordura muito boas para os diabéticos. E olha só que interessante, né? O diabético tem que tomar cuidado com o tipo de carboidrato que come, com o tipo de gordura que come, com o tipo de proteína que come. Por isso que eu falo, eles têm que tomar cuidado com o tipo de material que eles comem, ou barro ou azulejo. É muito diferente o resultado final. E falando um pouquinho assim dessas gorduras boas, a gordura boa é super importante porque assim, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ômega 3 alguma vez na vida, né? E tem algumas pessoas que tomam suplemento de ômega 3, ômega 6, ômega 9. E aí eu já ouvi uma pessoa uma vez falar para mim assim, pô, eu tomo um suplemento de ômega 3 com ômega 6 e ômega 9. Porque se o ômega 3 já é bom, o ômega 6 então é melhor ainda, e o ômega 9 aí sim que vai ficar bom demais, porque o 9 que é o bom, porque o 3 é mais ou menos, o 9 que é possante. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, não funciona mais ou menos assim no nosso corpo, sabe? Tanto o ômega 3 como o ômega 6, eles são importantes para o nosso corpo, sim, é verdade. Mas a diferença deles é o seguinte, o nosso corpo ele tem cadeias de inflamação e cadeias de desinflamação. E tanto inflamar quanto desinflamar é importante no nosso corpo. Se você fizer um corte no seu braço, você precisa inflamar o seu braço ali, por quê? Para cicatrizar e você melhorar. Né? Agora, se você está com algumas coisas, você precisa inflamar o seu corpo também, porque é importante também desinflamar para parar de sentir dor. Então, tanto a cadeia de inflamação quanto a desinflamação também são boas. O ômega 6, ele entra na cadeia de inflamar o corpo, perdão. Ele entra na cadeia de inflamar o corpo. Ou seja, ele é bom porque ele serve. O ômega 3, por sua vez, ele entra na cadeia de desinflamar o corpo. Ele é um anti-inflamatório natural. É claro que não é igual o diclofenaco que você toma. Ele tem outras características. Mas ele serve para desinflamar a parte interna das artérias, para desinflamar a parte cardiovascular, para melhorar a fluidez do sangue. Ele serve para um monte de coisa, né? Para estimular a produção de óxido nítrico, um monte de coisa. Então, os dois são importantes. Mas o que acontece? Na nossa alimentação ideal, a proporção de ômega 6 para ômega 3 é mais ou menos de 6 para 1. 6 ômega 6 para 1 ômega 3. Só que o que a gente acontece hoje em dia? Porque a gente está comendo aquele monte de tralha louca lá, coxinha, cocrete, frango, pizza, lá, a gente está aumentando muito o ômega 6. Então, a gente está comendo 40 porções de ômega 3, 6, para uma porção de ômega 3 só. O desequilíbrio está muito grande. E o que acontece? A gente vai inflamando nosso corpo todos os dias, todos os dias. Então, soma isso. A gente inflamar nosso corpo, a gente arruinar nosso corpo com os radicais livres. E a gente está o quê? Diminuindo a nossa vida útil. Diminuindo a vida que a gente pode ter com as pessoas que a gente ama. Então, é importante você ter tanto o ômega 3 como o ômega 6? Claro que é importante, mas tem que ter um equilíbrio entre eles. Por exemplo, alguns alimentos que ajudam as pessoas que têm hipertensão. É claro que tem que diminuir o sal de cozinha durante as alimentações, né? E outras dicas mais. Mas assim, alimentos ricos em potássio ajudam bastante na eliminação do sódio também e na diminuição da retenção de líquido. Então, por exemplo, abacate, água de coco para ajudar na hidratação com potássio, banana, uma fonte bastante rica de potássio, grãos e cereais integrais, melancia, ela tem a citrulina, que também é muito importante, ajuda bastante nessa parte, o alho. E olha só que coisa interessante, né? Tem bastante comida em comum entre uma e outra. Doenças autoimunes, então você tem lá o óleo, o azeite, o mel, as ervas, os chás, que é o chá verde, o chá preto, a malva, o hibisco, tudo isso ajuda nessas doenças autoimunes. E olha só que coisa interessante, né? Às vezes as pessoas ficam doentes com essas doenças, a doença autoimune, Alzheimer, Parkinson, diabetes e tal, e o médico vai lá e orienta o que ele pode comer depois para não piorar a doença.
E não é interessante isso que a gente não orienta esses caras antes de ter a doença? Por que você espera o cara ficar doente para falar assim, agora você não pode mais comer isso? Agora que você está lascado, brother, não come mais isso. Por que então a gente não explica para essas pessoas o antes? Não faça muita besteira. Você pode comer o seu lanche, pode comer suas coisas, mas não faça isso a sua rotina, para você não ter que desenvolver as doenças. E depois você se privar de um monte de muitas mais outras coisas. Então, assim, uma vida equilibrada é muito legal. E foi esse equilíbrio que eu achei dentro dessa empresa Herbalife. E aqui é que eu quero dividir algumas coisas com vocês. Desse equilíbrio que eu achei aqui e que fez muito legal para mim, para minha saúde e para a saúde de um monte de outras pessoas. Então, assim, quando eu penso em algumas refeições equilibradas, por exemplo, eu sei que a maioria das pessoas aqui talvez já conheçam, mas, por exemplo, eu no café da manhã, eu uso uma refeição equilibrada que se chama o shake da Herbalife. O shake, o que é o shake, na verdade? Ele não é um pó que emagrece os caras. As pessoas às vezes acham isso, eu vou tomar um shake e o shake vai me emagrecer. Não, o shake não é isso. O shake, ele é uma comida que tem muito nutriente e pouca caloria. Então, assim, lembra dos tijolos que eu falei lá para vocês? Em vez de eu colocar pãozinho com manteiga e café no meu café da manhã, que eu estou dando para ele palha, barro e graveto, eu começo a colocar um outro tipo de nutriente. Por exemplo, olha só que coisa interessante. O nosso shake, ele tem 22 gramas de carboidratos, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. É isso que eu preciso para quê? Para poder o quê? Ganhar energia à disposição no meu dia. Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que cortar todo o carboidrato para emagrecer. É um grande engano, porque a maior fonte de energia do nosso corpo, para aquela nossa usininha lá, que faz nosso calor, é o carboidrato. Então a gente precisa disso para poder viver. Não dá para cortar. Outra coisa, no nosso shake, a gente tem um mix de proteínas muito, muito boas, que é a soja e do soro de leite. Então, assim, existem 3 proteínas que são as melhores. O ovo, o soro do leite e a proteína de soja. Essas 3 proteínas são as melhores que a gente pode comer. E o nosso shake tem 2 dessas proteínas. Ou seja, incrível, diferente de um pãozinho de manhã que você come na chapa, tá? Tem gorduras boas, que a gente acabou de falar, fonte de fibra, que é uma coisa muito interessante, assim, ó, tem alguns estudos que mostram que 75% da população brasileira não come a quantidade de fibra suficiente. E olha só isso que incrível. E parece que, mas o que a fibra faz no nosso corpo? Total diferença. Se você já tiver a oportunidade de ouvir uma palestra do Dr. Nathaniel Vinilski ou do Dr. Davi Menezes, esses caras falam coisas incríveis sobre como as fibras trabalham no nosso corpo. Vale a pena você ir atrás dessas lives para você aprender um pouquinho também sobre esse comportamento das fibras e você vai ficar com a cabeça assim, ó, nossa, eu não sabia que servia isso pro meu corpo. Então vale a pena você vir. Sem contar que você tem vitaminas e minerais, que são essa galera aí, que aqueles são antioxidantes, que vão ajudar a gente a o quê? A acelerar o reparo e em frente do dano que está acontecendo no nosso corpo, tá? Outra coisa, eu sempre faço uma suplementação de proteína no meu shake. Por que eu coloco proteína? Porque eu quero que a minha casa seja parecida com aquela da piscina e não com aquela de barro. Então eu dou o quê? Tijolo pro meu corpo. A proteína é uma outra coisa muito interessante também. Com o passar dos anos, tanto o homem quanto a mulher, depois da idade dos 30, 35, depende de cada um, vai perdendo 1% da sua massa muscular todos os anos. Então, se você quer chegar aos seus 120 anos, você tem que se preparar para chegar aos 120 anos. Não adianta você querer chegar aos 120 anos assim, esperando qualquer coisa. Tem que se preparar. É como se você pensasse o seguinte, ó, eu vou falar para vocês. Gente, todo mundo dessa sala, vamos fazer que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo nessa sala, tá bom? Estão me ouvindo aí? Dá para ver que estão me ouvindo? Aê, estão me ouvindo. Tá tudo vivo ainda. Gente, todo mundo nessa sala. Daqui 40 anos eu vou vir passar um ônibus e pegar esses 115 caras dessa sala e vou levar lá para o deserto do Saara, beleza? Daqui 40 anos. Fechou? Fechou. A gente combina isso hoje. E daqui 40 anos eu passo, pego todo mundo num ônibus e levo para o deserto do Saara. E vocês acreditam numa coisa? Mesmo sabendo que daqui 40 anos nós vamos para o deserto do Saara, todo mundo, algumas pessoas quando chegarem lá vão falar assim, nossa, mas como é frio aqui, né, à noite, eu não sabia, eu vou morrer de frio. Tem gente que vai falar assim, nossa, como é calor aqui, né, não sabia disso, pelo amor de Deus, vou morrer de calor. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas não tem água aqui, né, como é que eu vou fazer, eu vou morrer de calor. Você acredita que tem gente assim? Que não se prepara, mesmo sabendo que a vida está acontecendo? Então, por que eu falei isso? Daqui 40 anos, nós vamos ter algumas alterações na nossa fisiologia do corpo. E a gente tem que se preparar para ir para o deserto do Saara hoje. A gente tem que saber que a gente tem que ter mais proteína no nosso corpo, mais carboidrato bom, a gente tem que construir melhor essas células, a gente tem que hidratar bem. Para quê? Para a gente se preparar para chegar no deserto do Saara e não sofrer as consequências do deserto do Saara. Fez sentido o que eu falei aqui para vocês, galera? Deu para entender o que eu quis dizer? Isso é muito legal. A gente tem que se preparar hoje e não na véspera da viagem do Saara. A preparação para o nosso futuro começa agora.
hoje. E as proteínas que eu coloco no meu shake, eles são muito legais porque, assim, ela não tem gosto, então não tem sabor, na verdade. Você pode colocar um monte de coisa, você pode colocar no café da manhã, no lanche, no almoço, na salada, você pode diversificar muita coisa. O seu coach do bem-estar, ele pode te ajudar muito como é que você pode fazer esse acrescentamento. E tem gente que tem, por exemplo, dificuldade com leite, né? Que também pode dar gás para algumas pessoas têm intolerância à lactose, e tem uma alternativa muito legal aqui que a gente achou nessa empresa, que é o Nutrev. É um substituto do leite, não tem lactose, ele tem mais fibras e mais cálcio do que o leite normal, ou seja, é um alimento muito legal, e ele é bom porque ele pode ser da criança até o idoso. E você pode fazer comida com ele, isso que é massa. Dá para você fazer pão. Eu adoro comer pãozinho. Cara, dá para fazer um pãozinho muito legal. O Fogaça, aquele cozinheiro internacional famoso, tem um videozinho de 1 minuto, que talvez você já tenha assistido, onde ele dá umas receitinhas de fazer pãozinho com coisas da Nutrev. Então, se você adora pão, você pode usar esse produto para poder fazer no seu dia a dia aquele pãozinho que você curte demais e você não vai sentir falta, mas vai ter nutrientes de casa de alvenaria e não de casa de barro para você começar a construir seu corpo, tá? Outra coisa, mas eu gosto de doce, amarro em doce e tal, eu gosto muito. Como é que eu faço para comer um docinho no meio da tarde? Eu sou vidrado. Cara, nós temos umas barras de proteína que são incríveis. É um doce que você pode fazer no meio da tarde. Tem uma barra nova de doce de leite com crocante por cima. Nossa, eu sei que os caras não deixam eu falar que parece choquito, mas parece choquito. E é uma delícia, na verdade, entendeu? E você tem que provar ela, porque assim, ela é diferente das outras barras mesmo. E ela é barra mais consistente, né? Tem gente que fala assim, mas barra de proteína ela é um pouco mais consistente do que barra de cereal. Barra de cereal eu coloco na boca e desmancha. E barra de proteína tem que ficar mastigando, ela é meio durinha. Mas é claro, porque olha só, miojo. Quem já comeu miojo alguma vez aqui na vida? Faz assim só para saber. E os que não fizeram são mentirosos. Até o Yamada, agora lascou-se. A minha esperança no mundo foi embora, Yamada. Você não podia ter posto a mãozinha aí, não. Mas tá bom. Todo mundo já comeu miojo. Você sabe que você bota o miojo na boca e ele dissolve, né? No primeiro minuto ele some. Por quê? Porque é feito só de carboidrato que vira açúcar. Agora, quem já comeu uma picanha também numa churrascaria? Você come a picanha, depois você volta para casa e fica que nem uma jiboia lá no sofá esperando passar, né? Demora para fazer aquele negócio passar do corpo. Por quê? Claro, porque proteína ela digere mais devagar. Então, a barra de proteína ela é mais borrachenta para a gente mastigar, porque ela tem mais nutriente. Ela tem tijolo e tem cimento e ferro, em vez de você comer uma barra de cereal que só tem barro e palha. Então, faz total diferença para o nosso corpo, tá? Outra coisa também interessante, nossa linha de suplementação. E se alguma coisa que eu falei hoje aqui prestar, que esse slide fique na sua cabeça, né? Principalmente nessas épocas. Não estou falando que se você tomar esses produtos, você não vai ter doença ou Covid. Não é isso. Mas assim, você está se preparando com a sua casa, montar a sua casa de uma forma melhor para o seu deserto do Saara lá na frente. Então nós temos um produto que chama Extra Cal, ele é a suplementação de cálcio, magnésio e vitamina D, super vale a pena para você poder fazer uma nutrição complementar disso, está no seu dia a dia. O multivitaminas, você fazer no período da manhã, no período da noite, ele vai melhorar essa parte dos antioxidantes do seu corpo. E o próprio Herbalife Line, com o ômega 3 que a gente tem, a vitamina E também, eles vão entrar na linha de frente contra esses radicais livres que a gente tem no corpo. Ou seja, a gente faz radical livre, a gente combate radical livre no nosso corpo. A gente come radical livre e a gente pode combater esses radicais livres com as coisas que a gente come. Então, vamos tentar diminuir o dano, fazendo com que o reparo seja mais próximo do dano, diminuindo as coisas que a gente come de ruim e aumentando o nosso reforço de antioxidantes, tá? Esses 3 produtos são muito interessantes para você poder fazer o uso. Sem contar as nossas fibras, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque é um caminhão de informações para a gente falar sobre fibras, mas as fibras elas são importantes demais para o nosso trato intestinal. Elas melhoram a flora intestinal e interferem, inclusive, na perda de peso de algumas pessoas, tá? Outra coisa que eu não vou abrir mão de falar também são dos nossos chás, que são super potentes nessa parte de antioxidantes. Já é comprovado que o chá verde, o chá preto e um monte de outros componentes de ervas, elas são fortes antioxidantes no nosso organismo. E nós, dentro dos nossos produtos, nós temos alguns dessas ervas que podem auxiliar na construção de um ótimo momento de nutrientes para você poder ter uma vida mais saudável. A nossa intenção de verdade é que, assim, que a gente possa te dar um pouco de informação e depois que você vai fazer com essa informação, vai ser alguma arte sua, na verdade, né? Tudo que a gente coleciona na vida é isso, né? A gente coleciona algumas coisas e o que importa, na verdade, é o que a gente faz com aquilo que a gente tem nas mãos. Não é o que a gente ouve que é o importante. É o importante que o depois. O que eu vou fazer com as coisas que eu ouvi, tá?
Nós temos também o nosso chá energético, que é para a gente poder fazer nesses dias aqui de quarentena, já que você está em casa. Eu fico com preguiça de fazer exercício. Bota um negão desse embaixo da língua, você vê que esse negócio dá um piripá, que o nego fica fazendo doido. E é bom que dá para lavar a louça, dá para lavar o quintal, dá para lavar o cachorro, dá para fazer tudo com esse negócio aí, entendeu? Então aproveita na sua quarentena, dá um gás na sua casa aí, no seu dia a dia. Esse energia é um produto que vai melhorar também a sua parte energética e com certeza vai fazer diferença no seu dia a dia. Galera, olha só para fechar com essa frase. Existem apenas 3 cores, 7 notas musicais e 10 dígitos. O que você faz com eles é o que importa na sua vida. Essa frase é uma frase do Jim Rohn, um grande filósofo, pensador, que a gente gosta de ouvir os conselhos dele. E é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Não importa o que você tem de informação. Existem algumas informações só que são importantes. Não importa como é que você vai montar a sua orquestra, como é que você vai montar a sua sinfonia com essas informações que você tem na mão. Então eu quero agradecer de verdade a presença de todo mundo que esteve nessa sala hoje. Espero ter podido contribuir um pouquinho para vocês. Um pouquinho de mim hoje foi aí para vocês. E eu tenho certeza que mesmo de longe eu senti essa energia positiva de todo mundo aí chegando aqui para mim também. Isso foi muito importante, me fez dar o meu melhor hoje aqui. Legal? Obrigado, Cristiano. Obrigado, Argélia. Eu acho que vocês vão assumir a partir de agora aqui. Galera, valeu pelo convite. Muito obrigado, viu? Valeu, Luciano. Um grande aplauso aí para o Luciano, né, galera? Então, realmente, né, se eu não usasse esses produtos ainda, com certeza eu já queria todos esses produtos aí para mudar meu estilo de vida. Eu também já uso os produtos há 22 anos, tenho 45 anos, então realmente são fantásticos. Então, assim, você pode ter várias formas de você começar. Fala com a pessoa que te convidou, né? Você pode se tornar um cliente para utilizar os produtos com desconto, né? Cristiano pode colocar lá, fazendo favor. E adquirir o nosso kit de cliente premium, onde você tem alguns benefícios, você vai estar recebendo um e-book também. Os produtos saem direto da Herbalife, chega até a sua casa. Você pode ter um desconto que começa de 14% e ele pode ir crescendo também. Então, dependendo da quantidade de produto que você adquire, eu já ia querer todos, né? Então, eu já ia ficar como um cliente ouro, né? Nossa, eu quero uma casa de tijolo, né? Não de palha, barro e graveto, não. Então, realmente, os benefícios são incríveis, esse cliente premium. E na segunda-feira também nós teremos uma outra palestra, uma hora saudável. Esse momento saudável realmente foi incrível. Segunda-feira nós teremos, para mais informações, com o Tomás Bosa, falando sobre nutrição e performance esportiva. Então, espero contar com vocês. Fale com a pessoa que te convidou, venha fazer parte, né, da nossa nutrição, que realmente pode estar mudando sua vida, como tem mudado a minha e de muitas pessoas. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada, boa noite e fale com a pessoa que te convidou. E até mais. É agora. Ah,